Olá, tudo bem? Caso Vitória, eu preciso trazer um item muito importante, não saia daí. Eu vou colocar aqui a resposta de um inscrito daqui do nosso canal, olha só. Marley, muito obrigado por participar e deixar a sua resposta ou pergunta, caso você tenha desejo, que é muito importante para a gente discutir isso aqui dentro e acabar entrando em algumas explicações muito importantes para todos vocês. Então vocês têm que participar mesmo. Mas olha só o que Marley Felipe acabou colocando. Parabéns pelo assunto. Muito obrigado mais uma vez. Mas as pessoas estão equivocadas quanto a acusar Miguel. Ele negou e por ser pobre trabalhador chamam de assassino. E aí coloca, né, Latifa, no caso Gabriel, que tem culpa. Então ele, Marley, acaba falando que tem um equívoco, que o Miguel, ele é uma pessoa idônea, que provavelmente estão acusando porque ele trabalha ali pela região, é um município pequeno, mas olha só, Marley, quem está falando isso não sou eu, não é os outros inscritos, talvez alguns até comentam, falam, mas olha só o contexto, né? É de tudo aquilo que a gente está lendo, tudo que a gente está buscando para trazer de informação para todos vocês. O Miguel, ele é o principal suspeito, já visando uma investigação sobre o caso Yasmin, sobre um passado já, um não tão bom dele, que vê envolvimento de homicídios, violência doméstica, e não só isso. Depois de ter tido toda a repercussão do sumiço da jovem Vitória, ele ainda ia na casa, perguntava sobre a jovem, ele não tinha intimidade assim suficiente para estar lá todo dia perguntando. E a polícia começou a juntar um quebra-cabeça que chegou à conclusão dele. A polícia ainda não afirmou com total clareza, até porque ele não tem confessado, ele tem se negado. Mas olha só todo o contexto. As duas testemunhas, que são amigas dele, acabou dizendo, né, o Miguel estava aqui muito próximo da adega e viu a jovem entrando. Mas já tem uma outra história que pode seguir, como ele estava seguindo ela. Então por isso que ela não passou na lanchonete. Mas enfim, as duas testemunhas são apenas testemunhas que não teve uma finalização, mas tem mais uma que já concluiu que ele sim, e vai testemunhar contra. Então assim, os dois amigos, duas pessoas provavelmente com medo, com receio, como a gente viu na entrevista de uma emissora de TV, ele ali simplesmente falou, o Miguel, ele viu ela entrando, acompanhou com os olhos, e depois a gente não viu mais nada. E aí teve agora uma história, né? Apresentaram uma história que ele estava com um pedaço de madeira na mão, tá? Então que ele estava com um pedaço de madeira na mão. Todo o contexto, algumas pessoas também que são próximas ao Miguel, que ajudam o Miguel, falaram que o carro era prata, depois o carro era preto, depois o carro prata, e agora não teve carro nenhum, tá? Mas em seguida, depois de ter seguido, ele passou por trás da jovem e do motociclista, seguiu, ficou escondido, porque como ele passou na frente primeiro, então ele provavelmente se escondeu e pegou ela por trás, né? E aí deu lá uma gravata, sei lá o que é que seja, mas pegou ela por trás, assim, algumas evidências que foi dessa maneira, tá? Mas existe agora uma testemunha-chave que foi aceita, inclusive, pela justiça para testemunhar e colocar no inquérito para poder incriminar, futuramente incriminar, até porque como ele não confessou, isso não sou eu que estou falando, é a justiça, até o presente momento tem o corpo, mas não tem evidências dele, tá? Até então, enquanto não fizer todos os exames, concluir, então ele realmente está dizendo que não é. Mas existe uma pessoa que informou que ele pegou o celular, ele premeditou, tá? Então o crime já muda, porque depois que ele pega a jovem, leva o celular, vende o celular, utiliza substâncias ilícitas e outra, essa pessoa que ele deu o celular para ir vender, chamado o Corre, né? Assim que a testemunha falou, pegou o celular, deu para fulano de tal, que é uma letra, deu para fulano de tal foi lá vender. Enquanto ele tomava banho, voltou e utilizaram a substância química proibida, né? E aí, em seguida, voltou para o canavial com uma pá na mão e ali terminou o serviço dele. Então foi algo premeditado. E isso quem está falando são as testemunhas. E uma testemunha-chave. Então, assim, se ele não tem culpa realmente, a justiça, a polícia vai chegar naquele que tem culpa. Bom,
o caso da Latifa, né, do Gabriel, ele é um pouco vago, porque tem uma testemunha a favor do Gabriel, que é a dona da lanchonete, que disse que nesse dia levou ele em casa. Então, assim, existe algumas contradições, inclusive o próprio Miguel tem contado muita contradição nas informações, não é uma informação consistente, não é aquilo que ele sustenta do começo ao fim. E por que ele fugiu, né? Então, quando achou o corpo, não tinha corpo, soltou ele, quando apareceu o corpo, imediatamente ele fugiu, porque ele todo momento ia na casa da família, perguntava, tá? Isso aqui é tudo testemunhas com muito embasamento. Então, assim, a justiça, eu acredito que ele não tenha falhado, tá? Nesse momento de prender, pelo menos na prisão preventiva. Então, o que acontece? Ele ia na casa da jovem e perguntava. Quando falou, achou a Vitória, ele aí pegou, fez a barba, se arrumou, se ajeitou e ó, foi embora. Então, assim, quem está dizendo isso é a justiça. E por que ele fugiu? Quando ele foi levado, não foi só para prestar depoimento. Porque se fosse só para prestar depoimento, a polícia ia convidar ele, dar uma intimação, ele ia no outro dia. Mas não, levou ele dentro da viatura e viu que não tinha prova e ele não declarou nada, acabou soltando. Mas a polícia tem vídeos, a polícia tem, além dessa testemunha agora que entrou já no caso, tem mais duas que são amigos deles, tem mais duas testemunhas que viram a jovem, na verdade três, porque uma estava gestante, 3 testemunhas viram a jovem gritando. Então, assim, a princípio disse que era carro, então se fosse carro, provavelmente, como ele não dirige, ele não tem carro, então não iria ser ele. Então algumas coisas estão tentando despistar a polícia a todo momento. Então quem está falando, eu sei que muita gente fala, foi ele, mas as evidências levam a crer que ele tem a participação, de uma forma ou de outra, ele tem a participação. E outras pessoas que levaram o celular também têm ali uma parcela, né? Então, se for indiretamente também tem ali, mesmo em saber do crime e não ter ajudado, então é algo assim que a gente tem que repensar, tem que dar uma analisada bacana, mas aonde há fumaça, há fogo. Então, ele pode até ser inocente, mas a gente está aqui também para declarar quando ele foi inocentado e assim trazer o verdadeiro culpado deste crime. Mas a polícia está investigando com total rigor e colhendo várias informações, inclusive o celular do Miguel, ele tem um celularzinho, a polícia conseguiu pegar e já teve a quebra de sigilo. O telefone, que eu sei que eu acho que tem um pouco de dificuldade no telefone dele, né? Pode ser um telefone sem atualização, sem um e-mail, então isso dificulta, mas a polícia está investigando tanto a questão da papiloscopia, teve um cílio, um fiozinho de pelo ali, né? Não sabe se é cabelo, se é sobrancelha, não sabe o que é. Estava no corpo da Vitória, foi colhido para ver de quem é, então vai ser todo uma investigação e vai ter um deslumbramento e a gente vai trazer aqui para vocês em primeira mão, tá? Então é uma opinião muito importante, sua opinião é muito importante e continue aqui comentando, que será muito bem-vindo, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.